Ontem o mundo ficou preocupado, muitas pessoas ficaram preocupadas com a notícia de que um míssil russo tinha entrado no espaço aéreo da Polônia e caído numa cidade ali na fronteira com a Ucrânia. Segundo as primeiras notícias das mídias ocidentais, foi que o míssil que saiu ali da região da Ucrânia teve como intenção seguir até Varsóvia. Outros já estavam somente colocando que uma explosão destruiu ao menos um caminhão com 2 pessoas dentro, fez uma enorme cratera no chão e que essa suposta explosão ela foi ocasionada por um míssil russo que foi atirado pelas tropas russas diretamente da Rússia. Outros já colocaram que eram, sim, explosões, ou seja, mais de uma, ocasionado por um míssil russo que veio da Ucrânia. De imediato, observamos que o primeiro-ministro polonês ele não acusou diretamente a Rússia por esse suposto ataque. Ele não acusou. Porém, ele disse, conforme o levantamento, aquela investigação muito breve, muito rápida da equipe de segurança nacional da Polônia, a Polícia Federal, que foi avaliar esta situação, junto com, é claro, com as Forças Armadas da Polônia, de imediato concluíram que era um equipamento de fabricação russa, mas não disse diretamente que se tratava de uma ação deliberada pelos russos. Ponto. Em consequência disso, observamos que Kiev ele aproveitou desta situação. Não estou aqui defendendo lados, mas Kiev, na figura de Zelensky, o porta-voz de Kiev, do presidente, ele de imediato afirmou que se tratava de uma ação russa, deliberada pelos russos, que a OTAN e os Estados Unidos deveriam de imediato responder a esta agressão de forma rápida e que qualquer movimento contrário a isso daria amplas vantagens para a Rússia. Ficou aquela situação, aquela tensão no ar, realmente foi ou não foi um atentado, um ataque deliberado pelos russos? Por que a Rússia iria realizar um ataque específico como esse? E sabemos que a artilharia da Rússia ela é muito limitada. Ela tem um poder ali de artilharia de um ataque ofensivo em torno de 80 quilômetros de distância. Não estou aqui colocando sistemas de antiaéreos, como S-400, S-300, S-500. Não estou, mas sim de ataque de artilharia ofensiva. Aí, aquelas dúvidas pairando no ar, seria possível sair da região de Luhansk, Donetsk e atingir a região da Polônia com uma facilidade como essa? E cadê as imagens que mostram os mísseis, que mostram o suposto míssil ou mísseis? Cadê essas imagens? Aí começou a aparecer as fotos preliminares dos equipamentos que foram retirados ali do local para serem examinados. E aí ligou a cláusula e também o Tratado do Atlântico Norte, que é a da OTAN, e o documento que fala, tem aqueles artigos que falam sobre os procedimentos que deverão ser realizados a partir de agora para investigar, analisar esta situação, porque foi uma agressão direta contra um membro da OTAN e, porventura, o que poderia ocasionar diante dessas conclusões, que será examinada, é claro, por um comitê, ou seja, um Conselho Geral de Segurança da ONU, da OTAN, perdão. Foi todo esse trâmite, essa transação, que foi muito perigosa, uma acusação muito leviana por parte desses agentes, essas autoridades, de que a Rússia havia atacado a Polônia.
diversas mídias, aqui no Brasil e também lá internacional, no caso, foi relatando que houve esse ataque russo. E logo em seguida, as autoridades da Rússia diz que não houve nenhuma ordem a ser executada que seria um ataque contra um agente externo da guerra ali na Ucrânia. Não seria, por exemplo, um ataque contra uma nação como da OTAN. Por que a Rússia faria isso? Então, começou a se questionar por que disso. Por que Kiev, logo que houve esse ataque, já direcionou esta ação como autoria da Rússia? Então, surgiu o compromisso da OTAN com a Polônia, que é de defesa mútua. A Polônia, ela emitiu um comunicado para seus membros ali da OTAN, seus aliados, seus amigos, para iniciar uma reunião de emergência no dia seguinte, na data de hoje, quarta-feira, 16 de novembro, para avaliar essa situação preliminar e dar um julgamento digno dentro do Comitê de Segurança, do Conselho de Segurança da OTAN, ou seja, eles ativariam o artigo 4º, que é reunir esses membros para deliberar, discutir sobre esta questão e assim, se for o caso, ativar o artigo 5º da OTAN, que é de defesa mútua. Se um Estado da OTAN for atingido, todos os outros Estados também participarão deste conflito para auxiliar esta nação, esse Estado-membro atingido, ou seja, que sofreu uma retaliação. Então, praticamente, é uma defesa muito rápida que pode ser feito, porém, é necessário acordos e reuniões entre esses membros. E uma nação muito chave dentro da OTAN, que é a Turquia, na figura de Recep Erdogan, ele subiu o tom contra esses indivíduos, essas autoridades, que estavam já acusando a Rússia sem haver provas. Por quê? Ele sabe que é um fato muito perigoso e ele, como membro e amigo da Rússia, ficaria em uma situação muito difícil. Porque as investigações nem começaram e também nem terminaram e já havia conclusões por parte de Kiev, que estava pressionando esses Estados-membros, que a Rússia seria a autora. Seria o equipamento que atacou a Polônia. Só que o Erdogan disse que quem insistir que os mísseis eram de fabricação russa e houve um ataque russo, está mentindo. Está fazendo pré-julgamentos muito rápidos, sem esperar a conclusão do caso. E ele foi muito assertivo nisso, porque logo que a Erdogan emitiu esse parecer, os militares da OTAN, incluindo militares da Polônia não identificados, eles emitiram um parecer prévio de que houve sim um míssil que entrou no espaço aéreo da Polônia, foi identificado por radares, pelas aeronaves, nos radares das aeronaves de combate, por caças, e logo em seguida ele se perdeu ali naquele radar porque ele caiu na região apenas 6 quilômetros da fronteira da Ucrânia. E esse míssil, ele teve como natureza uma trajetória que veio do território da Ucrânia, mas esse rastro de calor não foi divulgado ainda de onde que ele veio, pois a capacidade da OTAN, da Polônia, de rastrear essa queima deste motor, deste foguete, deste míssil, pode sim identificar a origem de onde que ele saiu. Isso é fato. Porém, não houve essa conclusão até este momento em que o vídeo está sendo feito. Mas esse militar, ele divulgou que, de forma extraoficial, que esse míssil, ele não teve origem russa, mas sim origem ucraniana, pela trajetória que ele fez até atingir
o país polonês. Ou seja, pela trajetória que ele teve, seria impossível que os russos tivessem atacado dentro da Ucrânia ou fora da Ucrânia. Não haveria qualquer possibilidade disso. Ainda não temos essas informações, qual foi essa trajetória. Mas que pese, é muito importante destacar, que não foram os russos que emitiram este ataque. Até essas informações preliminares feitas por este militar da OTAN. Ok? Aí tivemos que o ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, ele emitiu um parecer falando que não houve qualquer fogo russo contra nenhuma instalação, contra nenhum território que não fosse a Ucrânia. Ele foi sim um bombardeio maciço na região, em toda a Ucrânia. Houve mais de 100 mísseis deliberados pelos russos, mas nenhum foi direcionado para o solo polonês. Inclusive a Moldávia fica mais à região sudoeste do país. O impacto ali nas infraestruturas elétricas os impactos foram tão grandes que a Moldávia ficou parcialmente sem energia. Mas nenhum míssil atacou a Moldávia, nenhum míssil atacou a Hungria, nenhum míssil atacou a Polônia, da Rússia não atacou a Polônia. E qual é o motivo de Kiev, antes mesmo das primeiras investigações, das primeiras fotos do acontecimento, falar que houve sim esse ataque deliberado pelos russos? Qual seria a intenção deles? A gente já sabe. É uma guerra de narrativa, como eu venho sempre falando aqui no canal. Tanto dos russos, os invasores oficiais do país ucraniano, que isso temos que destacar bem, e por parte dos ucranianos. Inclusive, Zelensky, ele calou todas aquelas mídias dentro da Ucrânia que falavam a verdade do seu governo, que colocavam alguns pontos importantes que fizeram com que parte dessa invasão fosse prevista, ou seja, fosse também deliberada. Houve um estímulo para que isso fosse possível. Houve diversos ataques anteriores nas regiões de Donbas que ceifaram, mataram diversos civis e militares, paramilitares, apoiadores da Rússia. E essas mídias que falavam sobre isso, elas foram caladas, fechadas pelos ucranianos. E ainda há indivíduos jornalistas ligados na Ucrânia, que falaram que algumas torres foram destruídas pelo exército ucraniano, que essas torres eram de TVs, de mídias que sustentavam algumas informações contra o governo de Kiev. E essas torres, quando eram explodidas ou implodidas, o Kiev direcionava este ataque de falsa bandeira como sendo de origem russa. Então, ou seja, são medidas retaliadoras, medidas de censura, que ninguém fala. Mas aqui devemos falar e não defendemos nenhum dos lados. Estamos aqui apresentando a análise e as verdades. E também, depois de todo esse desfecho, ficou aquela dúvida. Qual será que foi o míssil? O míssil foi ucraniano, o míssil foi russo, a Rússia atacou a Polônia. Então chegaram as primeiras imagens. Vocês estão vendo aqui uma imagem de uma das estruturas do míssil, o que pode ser, sim, um míssil S-300 pela sua envergadura, né, pela sua estrutura aqui de ferro, de material muito parecido, até o seu arco aqui, muito parecido com a estrutura de um míssil S-300, que é utilizado pelos equipamentos lançadores S-300, como este aqui, que tem 4 compartimentos para disparar os mísseis. Aqui você tem onde possivelmente esse míssil ele caiu, na região, onde já falaram que isso foi sabotagem, isso foi criado por uma mina, por um IED. Isso provavelmente sim foi causado pelo míssil, tá? Até porque houve a largura, na verdade, dessa cratera,
ela já demarca que o míssil ele entrou e não saiu, né? A bomba ela não saiu, o impacto não saiu, mas sim o equipamento que ele entrou nesta direção, aprofundou e explodiu. Por isso que você tem, outras imagens mostram diversos estilhaços de madeira, de terra por todo lado. Ou seja, a hora que ele entrou, a terra, né, a estrutura, ela subiu, porque houve essa explosão quando ele afundou no solo. Aqui vocês têm um pedaço de um artefato de míssil S-300, né? E aqui é um dos equipamentos S-300 em sua estrutura. É claro que esse é o mais antigo, até da era soviética, mas provavelmente esse equipamento seja um equipamento mais atualizado que poderia estar sendo utilizado pelos russos ou ucranianos. Então, o Sergei Shoigu falou que não era deles. Por que não era deles? Porque as primeiras imagens que chegaram registraram o número de série do equipamento. E esse número de série, que geralmente fica aqui na estrutura ou na estrutura mais interna do equipamento, mostrava que não batia com nenhum lote da Força de Defesa da Rússia. E aqui vocês estão vendo um outro S-300, que é uma estrutura bem parecida, bem esse arco aqui, onde fica os nódulos do foguete. E veio a notícia que Estados Unidos e a Rússia, através de ligações, através, é claro, daquele embaixador que foi ali na Polônia conversar com o ministro das Relações Exteriores da Polônia sobre a situação, eles entraram num acordo que realmente esse equipamento que caiu na Polônia, ele não era de origem russa, ou seja, ele não foi disparado pelos russos, mas sim pela defesa antiaérea da Ucrânia, derrubando a tese, como vocês estão vendo aqui, esse míssil, que é um míssil que foi resgatado, uma carcaça do míssil, né, do míssil S-300. Ou seja, todo aquele contexto retórica de Kiev, sem esperar as investigações, nem as mais preliminares, já apontar o dedo para a Rússia, falar que foi a Rússia que deliberou esse ataque, mostra que Kiev tem certas intenções de manipular o jogo de guerra. Porque é claro que eles querem mais ajuda, eles querem mais suporte para enfrentar a Rússia. E isso é claro que eles precisam fazer, porque eles precisam defender contra um invasor que é muito forte, que tem equipamentos muito consideráveis. Por exemplo, mísseis de cruzeiro, X-111, X-555, entre outros que podem ser atacados, direcionados por GPS, guiados e também disparados por caças, bombardeiros ou bombardeiros pesados. E caiu por terra. Então, ficou aquela sensação de que quem está passando informações erradas, quem está manipulando o jogo. Certamente que neste momento não foram os russos, mas sim Kiev, a Ucrânia. E como que fica a relação do Ocidente, a comunidade internacional, com Kiev? Será que Kiev vai ser penalizada por isso? Será que Kiev vai ser responsabilizada pelas mortes? Será que Kiev vai continuar recebendo apoio do Ocidente? Sim, vai continuar recebendo apoio, isso é fato. Se fosse um equipamento russo que tinha caído ali na Polônia, o que aconteceria? Provavelmente a OTAN ela não iniciaria nenhum conflito, gente. Não seria ativado o artigo 5º. Por que disso? Felipe, você está falando besteira, mas aí você está entrando em umas questões em que vai ferir o artigo 5º, pode parar por aí, que realmente essas informações não vão ser plausíveis. Vejam bem, é favorável a Rússia entrar em conflito com a OTAN? Não, não é. E a OTAN? É favorável para ela entrar em conflito com a Rússia? Sendo que, nesse momento, ela está sim gastando com a Ucrânia. Mas entrar em conflito com a Rússia é muito mais caro, desvantajoso e recobre toda a Europa. É muito penoso para a Europa. A Europa já sentiu uma devastação na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Foi muito difícil. Os planos econômicos e políticos pós-guerra
foi muito penosos. Então, a OTAN ela não quer iniciar um conflito de grandes dimensões. E até então, se houvesse realmente essa comprovação que foi um míssil russo, certamente que teria sido acidental, como foi com os ucranianos, que atacaram, provavelmente foram interceptar o míssil, que eles interceptaram mais de 70 mísseis, provavelmente passou da fronteira, que não atingiu o míssil, ou ele perdeu o controle e caiu sobre essa cidade a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, matando 2 pessoas, infelizmente. Ou seja, como é um incidente, né, não intencional, certamente que a OTAN, se fossem os russos que tivessem atacado, entre aspas, eles iriam aumentar e mais ainda, e muito na verdade, o sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia. Fecharia todo o espaço aéreo ali da Ucrânia, isolaria ainda mais a Rússia, que não teria outra opção. Emitir chuvas de artilharias para tentar conter essa contenção, esse guarda-chuva antiaéreo imposto pelo Ocidente, que neste momento não vai acontecer. Porque, como disse Estados Unidos e Rússia, não foram os russos que atacaram a Polônia. Senhores, foi um vídeo bem interessante, que já havíamos discutido isso no vídeo da meio-dia. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Peço a ajuda de vocês com qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Isso vai ajudar e muito o nosso canal, pois alguns vídeos têm a sua monetização censurada, ou seja, restrita pelo YouTube por conta da sensibilidade dos temas que a gente discute aqui. Convido vocês a se inscreverem lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, pelo @areamilitaroff. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua presença.